Meus amados, estamos iniciando mais uma aula online da Igreja Evangélica Povo de Deus. Nós estamos estudando aí o livro de Apocalipse, ou seja, as 70 semanas de Daniel. Estamos aí numa lição muito boa. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a Batalha do Armagedon, mas nós não vamos estender muito ela, porque a Batalha do Armagedon é um evento escatológico que vai acontecer dentro da grande tribulação de 7 anos. A Batalha de Armagedon é uma batalha muito falada, muito conhecida, porque existem vários filmes que relatam e retratam essa batalha. E para muitos que não têm um conhecimento bíblico, vão, principalmente em filmes, porque a Batalha da Armagedon, ela reporta para o último acontecimento, a última batalha da face da Terra. Quando se fala em Armagedon, a pessoa fica até assustada, porque lembra dos filmes de Armagedon, né, que é a batalha mais terrível que vai acontecer quando as nações vão se levantar contra Israel, liderada pelo anticristo, né? O anticristo vai estar liderando essa, vamos dizer, entre aspas assim, rebelião mundial que vai se levantar para destruir Israel, destruir Jerusalém. E a Batalha de Armagedon, ela é muito discutida no sentido de ser a última batalha da humanidade. E isso é algo errado. Nós, como evangélicos, temos que ler um pouquinho mais a Bíblia para entender. A Batalha da Armagedon, ela vai acontecer quando Jesus Cristo volta pela segunda vez no monte, coloca os pés dele lá e salva Israel dessa grande destruição que é a batalha chamada Batalha da Armagedon, Vale do Megido, Vale de Jesiel, que muitos teólogos não concordam, porque lá diz que lá não tem vale, não tem, mas biblicamente a Batalha de Armagedon, ela está situada nesse lugar. Mas existe aí uma área de teologia que não concorda com isso. Então nós vamos só dar uma esplanadinha a esse respeito. Mas voltando, a Batalha da Armagedon, ela não é a última batalha. A última batalha, ela vai acontecer quando Satanás for preso por 1000 anos, acontecer o milênio, quando a igreja, nós vamos estudar o milênio ainda, quando a igreja vai reinar com Cristo na terra, no milênio, nessa terra ainda. E nós vamos aprender que no final, quando Satanás for solto, porque ele vai ser preso 1000 anos e ele vai ser solto. Quando ele for solto, ele vai levantar as nações também para rebeliar, fazer uma rebelião novamente contra Cristo. Você imagina, 1000 anos de paz e ainda depois Satanás ainda consegue persuadir, como que o ser humano é ruim, né? Consegue ainda persuadir o povo para que eles destruam aonde está Jesus reinando no milênio, né? E é chamada por todos nós, que nós vamos estudar um pouquinho dela mais lá na frente, a batalha de Gog e Magog. Então, a batalha do Armagedon, ela não é o fim, ela é uma parte da grande tribulação dos 7 anos. Agora, a última batalha que vai acontecer será a batalha de Gog e Magog, que futuramente nós vamos entender quem é Gog, quem é Magog, que nações são essas que vão se levantar, mas isso aí é uma aula futura. Então, o presbítero Nai, ele vai passar agora um vídeo sobre o Armagedon. Então, você preste muita atenção. Às vezes tem alguma coisinha aí que diverge um pouquinho, mas é bem pouquinho. Aí é só uma história, né? Então, você vai aí prestar bastante atenção como que vai ser essa batalha do Armagedon, para você ter uma ideia.
Depois nós vamos dar só uma pequena explanação do que é, para que a sua mente se abra para qual é a Batalha da Margedon. Então, esse filminho aí, ele vai mostrar um pouquinho sobre isso aí, esse acontecimento. Aí ele só mostrou mais ou menos como que será o acontecimento dessa Batalha da Margedon, né? A palavra Margedon, ela significa, no hebraico, Ar-Megido, que significa Monte Megido. Este monte está situado, Monte Megido, está situado no Vale de Jeziel, que é o nome hebraico, conhecido como a planície de Esdraelon, que é o nome grego, e ainda chamado planície ou Vale de Megido, por causa da cidade de Megido, que fica a oeste dessa planície. Então, a Batalha da Margedon vai acontecer nesse vale, chamado Vale de Megido, né? E muitas vezes, e na Bíblia relata que teve várias batalhas nesse vale, né? Que é um ponto estratégico para entrar-se em Israel, em Jerusalém. E Josafá batalhou muito nesse lugar chamado Megido, Vale de Megido. E ali também é onde fica o famoso rio Eufrates, que a Bíblia diz que nessa batalha ele vai secar o rio Eufrates para que as nações inimigas de Jerusalém, de Israel, invadam por esse lugar, por esse vale chamado Vale de Megido. Alguns historiadores dizem que o Vale de Megido, ou a Batalha da Margedon, é a última batalha entre o bem e o mal. Por que isso? Porque as nações vão se levantar contra Jerusalém, contra Israel. Como eu falei, o anticristo vai levantar essas nações para destruir Jerusalém. Destruir quem? O povo de Deus, o povo de Israel. E quando vai iniciar-se essa batalha, chamada Batalha da Margedon, Jesus volta com poder e grande glória para salvar Israel, né? Salvar Jerusalém. É nesse momento da Batalha da Margedon que acontece a segunda vinda de Jesus. Jesus ele volta agora com a igreja, né? Com poder e grande glória, e ali ele vai colocar ou implantar o milênio, né? Logo após a Batalha da Margedon, quando Cristo volta e salva Jerusalém, salva Israel, acontece a implantação do milênio. Satanás vai ser preso por 1000 anos e depois vamos iniciar o milênio na Terra. Mas a Batalha da Margedon, como eu disse, ainda não é a última. A Batalha da Margedon ela é um acontecimento para que Cristo volte, né, Nai, com poder e grande glória, para mostrar quem é Cristo. E Deus vai destruir todas essas nações. Aí você diz, bispo, a pergunta que fica aí muitas vezes, eu mesmo vou fazer essa pergunta, mesmo vou responder, porque tem muita gente que não entende. Fala assim, bispo, mas como que, se Deus vem e destrói todos aqueles inimigos na Batalha do Armagedon, né? Deus acaba com todos eles lá. Quem que vai participar do milênio? É só a igreja com Cristo? Não. Tem muitas nações que não vão aderir ao anticristo. E essas nações, elas vão participar do milênio. Logo quando nós for estudar o milênio, você vai ver que essas nações vivas vão participar do milênio. Aqueles que não morreram na grande tribulação vão participar também. E aqueles que morreram na grande tribulação, que dos testemunhos, 144 mil, e alguns judeus e até gentios que vão se converter, eles vão ressuscitar e vão voltar e vão reinar com Cristo no milênio juntamente com a igreja. Entenderam? Com certeza, dá para entender bem. Então, a Batalha do Armagedon
ela vai ser uma batalha tão terrível, né, que vai ser lá em Megido, no monte. Aí, mas alguns historiadores dizem, mas lá não tem monte. Quem falou que não tem monte? Lê a história, irmão, lá tem sim. Então, algumas batalhas até que Josafá participou foi nesse lugar, Megido. Por quê? Porque é um ponto estratégico. É um lugar, você imagina, milhões de soldados de todos os países marchando num lugar para destruir Jerusalém, tem que ser um lugar amplo, tem que ser um lugar grande, tem que ser um lugar aonde seja um ponto estratégico para destruir Jerusalém. Então, o Vale de Megido ele tem todo esse ponto, né? Por isso é chamado Batalha da Margedon, mas ele vai ser feito nesse vale chamado Vale de Megido. Deixa eu ver aqui. Uma coisa interessante que existe alguns pré-tribulacionistas, né, que eles dizem que Jesus, quando voltar, ele volta com poder e grande glória, mas não com a igreja, porque a igreja, como eles dizem, a igreja está participando da grande tribulação. Nós já tivemos um estudo aqui, né, Nay, dizendo Sim. que a igreja não participa da grande... Nós cremos assim. Nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, nós cremos que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Por que nós cremos dessa forma? Porque 7 anos de grande tribulação tem 7 anos de festa no céu, que é as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro, nos tempos antigos, ela levava 7 dias. Então, literalmente, está mostrando que, enquanto tem 7 anos de grande tribulação, tem no céu as bodas do Cordeiro, né, onde nós vamos participar, e o tribunal de Cristo, que não é para acusar. O tribunal de Cristo é para a gente receber os galardão. Porque muita gente diz assim, mas se tem tribunal de Cristo, então nós que vamos ser arrebatados vamos ter chance de ser condenados ainda. Não. Esse tribunal de Cristo é para receber galardão. O tribunal pior de todos é o tribunal do trono branco, que ele acontece no final de tudo. Inclusive, nós final dos mil anos, né? Depois de 1000 anos, né? Quando a batalha de Gog e Magog, aí Satanás ele é lançado eternamente, aí tem o trono branco, onde vai ter o julgamento. Quem tiver no trono branco já está condenado, não tem para onde ir. Só vai ali para Deus mostrar por que eles foram condenados e jogados no lago de fogo eterno, juntamente com Satanás, com o anticristo e o falso profeta, que já estão lá, vão estar já no sofrimento eterno. Amém? Amém? Alguma dúvida? Ou alguma dúvida da batalha do Amargedon, né? Vocês aí já podem perguntar. Não? Tudo correto? Acredito que não. Muitas vezes a gente fica muito repetitivo, falando várias vezes do mesmo assunto, é que a gente não quer que fique dúvidas para vocês, tá? Sim. Porque é um assunto muito polêmico, é um assunto que tem várias vertentes, vários teólogos falando pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, cada um tem um posicionamento, né? Então, cada um tem um posicionamento. Por isso que a gente fica enfatizando muito essas batalhas, a questão do milênio, a questão do Armagedon, para que fique bem entendido para os nossos alunos. E esse estudo que nós estamos dando, ele é assim, às vezes você tem que voltar em algumas coisas para você entender, né? Às vezes você vai voltar no início, você vai voltar no anticristo, você vai voltar no falso profeta. Isso é normal do estudo, né? Porque conforme o estudo vai se desenvolvendo, às vezes você precisa voltar para entender, né? Vitor, tá? Pode falar, Vitor. Pode falar, Vitor. Ô, Bispo, eu fiquei com uma dúvida, assim, eu não sei se eu entendi muito bem, mas
Quando chegar no milênio, todo mundo que estiver lá já é salvo, ou tem alguns que não aceitaram Jesus, mas também não se curvaram ao anticristo e aí chegaram no milênio? Não entendi muito bem essa parte. Não, salvo não. Salvo, por quê? Porque o milênio vai ter 1000 anos de paz na Terra. Né? Então, salvo só a igreja que volta com o Senhor Jesus, salvo para a eternidade, e também aqueles que morreram na grande tribulação vão ressuscitar e vão participar do milênio. Por que não estão todos salvos no milênio? Porque quando Satanás for solto, ele vai instigar essas nações para se rebelar contra o Senhor e destruir. Então, ali, muitos vão ser salvos, mas muitos não, porque eles vão participar dessa rebelião que Satanás vai fazer logo no final do milênio, entendeu? Certo. Entendi. Então, esses que vão participar lá, que estão, eu estou dizendo assim, vamos esclarecer melhor para você entender. Os que estão vivos na carne ainda. Certo. Então, aqueles que vão participar do milênio na Terra, além da igreja, como eu falei, e além daqueles que ressuscitaram, vão ter aqueles que ficaram vivos, né? Da batalha do Armagedon. Então, ali vai ter procriação, nós vamos ver na história do milênio que vai ter procriação, não os salvos em Cristo já, mas aqueles que vivem na Terra, no corpo ainda, esses vão ter ainda uma vida normal, terrena, entendeu? Então, tem um grupo então que passou pela grande tribulação, não aceitou Jesus e não serviu ao anticristo também. Vai ter esse grupo no milênio. Os salvos, além dos 144 mil que nós vamos entrar na lição já com o evangelista Nai, esses 144 mil, aqueles que não deixaram ser marcado na grande tribulação pela marca do 666, que é a marca do anticristo, que nós também estudamos, né? Então, esses já vão estar reinando com Cristo. Então, esses são, assim, não casa, não se dá em casamento, porque estão com um corpo incorruptível, né? Uhum. Mas aqueles que estão ainda na Terra, logo após a Batalha da Armagedon, eles não estão em corpo incorruptível, eles estão num corpo normal, terreno. Por isso que eles vão se rebelar depois que Satanás vai enganar eles novamente, porque eles não, como o irmão está perguntando, eles não estão salvos igual a igreja e aqueles que participaram da grande tribulação, que foram salvos lá. Entendi. A pastora Noemi, pode falar. A paz do Senhor. Eu só queria pedir, bispo, né, para os meninos, que vocês explicassem um pouquinho sobre, no vídeo foi falado sobre a terra se tornar céu, sobre a transformação da terra. Eu gostaria que vocês explicassem para que não houvesse confusão entre a teoria pregada pelo Testemunho de Jeová e a teoria pregada pela nossa igreja. Inclusive, por favor. Que inclusive vai entrar na lição dos 144 mil. A Noemi tem razão, porque, inclusive, se vocês não entenderam direito o que eu falei no início do vídeo, que tem algumas divergências. Esse pastor, eu gosto muito dele, mas não é porque eu gosto que eu vou aceitar tudo que se falado por ele, né? Então, ele, principalmente, né, pastora Noemi, nesse vídeo, você percebeu muito bem, não sei se os irmãos perceberam, que ele diz que essa terra será uma terra restaurada, né? E nós vamos viver, porque a terra, o versículo que ele colocou lá fora de texto e de contexto, está dizendo que nós vamos essa terra ela vai ser restaurada. Não, isso daí é engano. Isso daí como que eu posso falar? Ponto de vista dele. A terra ela vai ser destruída. Nós vamos morar num novo céu e nova terra. Nada a ver com essa terra terrena hoje, original.
Isso daí, se você acreditar nisso, nós vamos entrar juntamente com o testemunho de Jeová, que crê que essa terra ela será uma terra restaurada e nós vamos viver nela. Não, vamos viver nela, ou seja, vamos viver nela ainda até o final do milênio. Depois do final do milênio vai ter novo céu e a nova terra. Nada a ver com a terra que muitas seitas aceitam que nós vamos viver nessa terra. E pega versículos isolados, que o Senhor não vai destruir a terra, tal, e para colocar a tese dele. Inclusive, se os irmãos assim quiserem, nós podemos até dar um estudo mais aprofundado nesse tema, não agora, porque nós estamos já estudando essa parte do Apocalipse, mas dentro dessa lição mesmo, né, sobre essa terra, porque muitas pessoas estão dizendo que essa terra vai ser a terra do novo céu e da nova terra, essa terra que nós vivemos hoje, e não é. Essa terra ela vai ser destruída, vai mostrar em vários textos, e alguns textos, principalmente quando o testemunho de Jeová quer, ele vai pegar alguns textos isolados do Velho Testamento, principalmente, de profetas falando que essa terra vai ser, eles vão viver mesmo nessa terra, mas eles não tinham uma visão, do Novo Testamento de Jesus, então eles achavam, e escreveram para a época deles, que essa terra, ela seria uma terra restaurada e eles iam viver para toda a eternidade nessa terra, e não é por aí. Tanto é que... Acho importante o curso, bispo. Né, a gente pode entrar... A gente pode entrar a gente pode entrar no consenso aí, se os alunos quiserem, a gente faz sim. Lógico, eu posso vou até anotar aqui. Acho importante porque a gente não pode ficar confuso, né? As pessoas têm que entender. Não, mesmo assim é porque você também tem que ter embasamento para conversar com essas pessoas, né? Essa parte dá muita confusão, pastora, porque que eu falei, as seitas e heresias, elas pegam alguns versículos do Velho Testamento de homens que escreveram bem antigo, eles não tinham uma visão desse novo céu e a nova terra, entenderam? Então eles achavam que essa terra ela seria uma terra totalmente restaurada, né? E principalmente Isaías, Jeremias, ele fala muito a respeito do milênio e dá a entender que essa terra seria uma terra totalmente restaurada e que nós vamos viver para toda a eternidade nessa terra, e não é por aí. Não é por aí. Então nós vamos ver se na aula que vem a gente consegue dar pelo menos uma colocação aí com coisas, estudos bíblicos, versículos bíblicos, para vocês terem uma noção de como vai ser, né? Como a pastora Noemi está falando, e elas... ainda bem até que a Noemi viu o vídeo, porque no início do vídeo eu falei, não é tudo que está no vídeo que eu concordo, principalmente nessa parte aí desse versículo que ele coloca ali, né? Então nós vamos dar uma estudadinha e depois a gente passa para vocês da melhor maneira para vocês entenderem, tá bom? Mais alguma dúvida, pode perguntar. Dúvidas? Então vamos fazer uma perguntinha para vocês aí, vocês que estão aí online com a gente aí. Vocês acham que nós vamos viver nessa terra? O novo céu e a nova terra ele é acoplado, vamos dizer, nessa terra original que nós vivemos hoje? Para mim, não. Porque senão não seria novo céu, nova terra. Eu também acho que não, porque senão não sei exatamente, né? Não faz muito sentido, né? Então, eu acho que será tudo que... Eu concordo com a teoria que a gente sempre ouviu o apóstolo pregar, que o bispo pregou, né? Nossa terra, nós não vamos viver aqui. Nós vamos viver um novo espaço criado por Deus para nós. Seria uma coisa renovada, né, eu acho. Não vai ter... Sim.
Vai ser tudo renovo, não vai ser... Fala, pastor Esther. Então, o próprio Jesus diz assim, né? Eu vou preparar lugar e volto. Se ele foi preparar, é porque não está pronto. É meu modo de pensar. Não, e é bem colocado, pastora, porque se ele foi preparar lugar, por que ele não ia preparar aqui nessa terra? Se é um lugar novo. Ele mesmo. Senão ele falaria que ia renovar o lugar, né? Isso, ele poderia dizer assim: ó, eu volto, renovo a terra com vocês e vamos viver nessa terra. É uma coisa que seria lógico, né? Mas aí, quando lá igual a pastora falou, João 14, ele diz assim: eu vou preparar-vos lugar e voltarei para que onde estiver, esteja vós também. Então fica estranho se for essa terra, né? Porque, inclusive, eu já expliquei isso, mas a gente tem que entender que existia a terra original e a terra recriada. Ninguém entende isso, né? É muito complicado isso. Mas eu vou fazer um esbocinho de a terra original. A terra original era o lugar que Lúcifer cuidava. Era essa terra, onde tinha os dinossauros. Aí ele foi lançado lá de cima, e essa terra original, que é onde era Lúcifer cuidava, mostrar em versículos bíblicos, essa terra que foi... o Senhor diz, a terra era sem forma e vazia, então ela já existia. Era uma terra que ela foi recriada. O Senhor disse, haja separação, tudo, então já existia. Existia semente, sementeira. E quem vivia nessa terra antes, a terra original? Eram os dinossauros e era Lúcifer que cuidava do jardim. A Bíblia chama ele de jardim de Deus, que Lúcifer cuidava. Então existe uma briga aí que a gente tem que entender por gráfico. Por gráfico, você vai... Eu vou pegar um gráfico para a gente pegar e mostrar na aula que vem e fazer um estudo mais aprofundado disso para a gente não ficar com dúvida, tá bom? Fica assim, então? Ok. É o jeito. Porque vocês, se tiverem dúvida, principalmente, irmãos, olha, eu sou categórico em falar. Nem tudo que está nesses vídeos é o que a gente lê. Né? Então a gente tem que... eu passo esse vídeo, alguns vídeos, mas eu sempre sou enfático. Ó, não é muitas coisas tá um pouquinho diferente e eu falo por que está diferente. Mas quando eu passo esses vídeos, é para a gente ter um audiovisual, para a gente ouvir e ver como que será realmente. Inclusive que eu mostrei aí essa batalha da Armagedon, como que vai ser, como que eles vão... o exército vão entrar em Jerusalém. Então, isso é muito importante para nós aprendermos. Não que a gente vai concordar com tudo o que está escrito, o que as igrejas creem, né? Porque tem muitas igrejas aí, eu não tô dizendo seita, irmão. Seita, a gente tem que enfrentar, tem que lutar elas. Que seitas, elas são heréticas, aí é diferente. Né? Agora, tem igrejas idôneas que têm um ponto de vista diferente do nosso ponto de vista. Não, até, infelizmente, alguns pontos doutrinários. Pontos também que não são muitos divergentes, né? Mas tem seu ponto doutrinário que nós cremos de uma forma, e a igreja, se você participar da Igreja Povo de Deus, você vai ter que enquadrar na nossa visão. Na nossa visão. Porque a Igreja Povo de Deus, ela tem um credo, não sei se você sabe, o que é o credo? O credo da igreja, inclusive, ele ia ser renovado na época do Bispo Marcos, mas não deu tempo de nós renovarmos o nosso credo. O que é o credo? É aquilo que nós cremos. Cremos na Trindade, cremos no batismo com o Espírito Santo, as nossas crenças que estão colocadas nesse credo. Toda igreja ela tem um credo. Além dela ter um credo, o que ela tem? A minha língua é meio enrolada para falar credo, viu, irmão? E ela tem também um regimento interno. O que é um regimento interno? O regimento interno é aquilo que rege a igreja, né? Em todos os sentidos. Por exemplo, está escrito lá no regimento interno, tem um parágrafo tal, que diz que nós só fazemos casamentos de homem com mulher, né?
Então, se alguém quiser ou exigir que nós fazemos um casamento que não é hétero, que é um casamento fora dos padrões bíblicos, nós não fazemos. E nós estamos respaldados num regimento que a gente tem, um regimento interno, um credo que a gente acredita. Isso daí toda a igreja tem e a nossa tem isso. Talvez você, até como obreiro, não tenha esse credo, mas eu posso, se vocês quiserem, passar o credo, passar o regimento interno, para que vocês vejam ali aquilo que nós cremos e o regimento interno, porque toda firma tem um regimento interno, não é isso? Um regimento interno que rege. Eu me lembro, quando eu trabalhei na Fares, teve uma época que eles proibiam de você entrar de bermuda lá. Então, o que era isso? É um regimento interno da firma. Era uma exigência que era colocada no regimento deles. Você não podia entrar e acabou. Regimento interno. Famoso código de ética. Isso. Não tem nada a ver com o credo, com aquilo que você quer, mas é um regimento interno nosso, né? Regimento interno, por exemplo, a nossa igreja bate palma. Tem igreja que não bate palma, mas a nossa igreja, ela bate. Louvai ao Senhor com as mãos. Então, ela está tudo vinculada no nosso regimento, né? Tá bom? Alguém aí? O Vitor, pode ir. Ô Bispo, eu queria pedir se desse para o senhor colocar o credo no grupo da aula que a gente está tendo. Muito bom, boa ideia, Vitor. Né? Aí todo mundo poderia ver, né? Também. Vitor, o credo, eu vou falar para você que o credo, eu não tenho ele digitalizado em PowerPoint, porque o que ele é? Ele é um credo mais, vamos dizer assim, igual a nossa Constituição do Brasil, tá entendendo? Uhum. Como ele é antigo, ele não foi digitalizado, não foi nada, né? Então, eu tenho condição de te dar uma cópia dele, mas não, eu não digitalizei. A gente pode até pensar nisso. Bispo, dá para escanear e mandar escaneado pelo grupo. Também, a gente pode pensar nisso. Dá para escanear, pede para o Henrique escanear no celular mesmo, ele faz um documento e manda escaneado em PDF no grupo. Agora, eu não vou prometer para os irmãos de imediato. Por que eu não vou prometer de imediato? Porque está mudando, né, Bispo? Não é só mudando, Nai. É que, vou ser sincero para vocês, eu não sei onde está. Sou sincero, sabe por que eu não sei onde está? Porque ficou muitos documentos que tá lá na igreja. E eu vou ser aí um pouquinho sincero com vocês, não tive coragem ainda de abrir todas as pastas e as coisas que estão lá. Alguns documentos que tudo o apóstolo guardava, né? Entendi. Então, tá tudo lá. Então, eu tenho que ter um tempinho para mim ir lá no escritório da igreja, abrir os documentos, as pastas, e procurar esse que ele é antigo. E eu tenho que procurar mesmo, porque que nós temos que fazer uma renovação. Agora, o regimento interno, não. O regimento interno, eu tenho ele no computador, e posso até passar para vocês. Eu preferiria, se vocês me permitirem, não enviar ele pela escola. Eu prefiro enviar pessoalmente ou pelo WhatsApp de cada um dos irmãos que quiserem. Vocês me solicitam, aí eu queria... Bispo, eu tenho o WhatsApp de todo mundo lá. Se o bispo quiser passar para mim, isso, é melhor. Aí eu mando individualmente para cada um. Porque esse regimento interno, não que ele não seja liberado, é liberado para todo mundo, mas eu prefiro que fique mais entre os obreiros, né? Entre os obreiros, esse regimento interno. Ali fala sobre caseiro, ali tem todos os coisas. E ainda ele não está completo. Logicamente, ele vai ser ainda redigido, mas eu já tenho ele. Eu posso passar para vocês sem problema nenhum, tá bom? Bispo, eu lembro que teve uma reunião de obreiro que o pessoal entregou o credo num livrinho pequeno. Eu até tinha por aqui, será que ninguém tem? Mas eu acho ele, eu tenho ele. Se eu não achar ele, a contabilidade da igreja tem, porque ele é registrado, entendeu? O credo ele é registrado, foi feito o credo e
Se eu não tenho, eu consigo ele com a contabilidade da igreja. E por falar em contabilidade, segunda-feira agora, ou terça-feira, eu tenho que pagar 1.850. Acho que é isso. Lá para a contabilidade da igreja. Então, os irmãos puderem me ajudar, por favor. Eu não tenho esse dinheiro e é o dinheiro que eu tenho que pagar na segunda ou terça-feira. Eles mandaram para mim aqui os valores, né, anual, 2 vezes por ano, está aqui os valores anuais. E se os irmãos puderem me ajudar, faz um Pix aí, ou pessoalmente dá uma oferta para mim, que eu tenho que pagar esse valor. E é importante, porque a contabilidade da igreja ela tem que ser feita, porque nós fazemos toda a documentação lá. Então, a igreja nossa, se tiver qualquer tipo de problema, está tudo registrado, né? A contabilidade ela é feita por um pastor, inclusive ele partiu, pegou Covid, faleceu, mas a filha dele e a turma dele estão cuidando, e a contabilidade da igreja é feita por eles já, desde quando eu me conheço por gente, é feito por eles lá, né? A Escricom. Então, se os irmãos puderem nos ajudar essa semana, eu estou aí, o cabelo do bispo, tá vendo aqui, ó, que tá falho, tá caindo um pouquinho mais. É muita coisa que a gente tem que fazer e a gente fica preocupado, né? Mas Deus sempre foi o Deus da provisão. Mais alguma pergunta? Eu acho que não vai dar entrar nem na aula, hein, Nai? Falta 5 minutos para as 8. Vamos só dar uma introduçãozinha, para o pessoal entender mais ou menos. Eu vou mostrar lá o resultado da enquete. Isso. Né? E eu vou mostrar uma figura que eu acho muito importante que vocês entendam, que é a árvore das tribos de Israel. Isso. Para você entender, começar a entender sobre o que nós vamos falar sobre os 144 mil. Quem vai estar lá, quem não vai estar lá, quem saiu, Isso. por que Dan não está, por que Efraim não está. Isso. Tem até a passagem bíblica que fala sobre isso. Sim. É muito bom aprender essas coisas aí. E eu nessa parte aí, eu sou meio macaco velho já. Macaco velho não cai do gaio. Pode falar, Nay. Eu tô aí compartilhando com vocês o resultado da nossa enquete, tá? Certo. Que eu perguntei lá quem são os 144 mil do Apocalipse. Foram 15 respostas, são a maioria, 11 pessoas, falando que são os judeus da tribo de Israel, isso, que eu também concordo, tá? Está explícito no texto, né? Mas vai ter mas tem muita. Você vai pesquisar sobre isso, tem muita teoria, tem muita coisa. E principalmente da seita Testemunho de Jeová, nós vamos até o Nai vai estar explicando por que ele escreve dessa forma, né? Está pesquisando bastante sobre isso aí, o que eles falam, por que eles falam, entendeu? Bom. Então, os Testemunhos de Jeová, que são esse aí, todas essas que eu coloquei aí, foi através de um estudo que eu fiz, que são o que eles mais acreditam que seja, quem sejam essas pessoas. Por que eu coloquei o Testemunho de Jeová aí? Porque eles falam que são eles. Sim. Entendeu? Eles falam que são eles e que só esses 144 mil é que vão para o céu. Né? O resto vai ficar aqui na terra esperando. Isso, vão herdar essa terra. Isso, vão ficar esperando Jesus voltar na Guerra do Armagedon para ele renovar a terra, que no caso eles falam enfaticamente que é a renovação da terra. Né? Ele diz que essa terra aqui é ela que vai ser renovada. Por isso que tem que ter um pouquinho, igual a pastora falou, para a gente entender um pouquinho dessa terra aí, né? Tá. Eles são... Tem a parte que acredita que são cristãos de várias partes do mundo. Por quê? Porque nós vamos falar assim de uma maneira... Nós somos descendentes de Abraão pela fé, né? Então, falando dessa forma, muitos acreditam que não seriam judeus autênticos, seriam judeus da fé, né? Mesmo porque, né, Nay, eles dizem que houve uma dispersão muito grande dessas tribos, né? Isso. Também tem. E são cristãos que passaram por grande tribulação e não foram selados com o selo do anticristo, né? Então,
que são essas 4 as que mais tem aí de categóricas que eles falam de mais. Tem muito pano para manga aí, mas diz que eles são virgens, tem um monte de coisa aí no meio. Tem muitas coisas aí. Não é só. A gente vai colocar isso aí tudo na próxima aula. A gente vai começar a destrinchar toda essa. Agora eu vou compartilhar com vocês também a árvore, né? A árvore das tribos de Israel. Vocês estão, aqui para mim demora um pouquinho. Estão conseguindo ver aí? Estamos sim. Genealogia então, aqui, né? A árvore genealógica, né? Aqui são as mães, Zilpa, Lia, Raquel, Bila, isso, né? Que tiveram filhos com Jacó, sim, né? E depois mudou de nome. Isso, que era Israel, Jacó é Israel. Para quem não sabe, né? Vou apresentar para vocês. Sabe quem é Jacó? Jacó é Israel. O Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. E esse gráfico aqui está bem colocado aí, ó. Então, de Zilpa veio Gade e Aser, né? De Lia veio Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Adiná, né? Mas ela não entra porque, né? De Raquel veio José, Benjamim, né? De José, Efraim e Manassés. Esses Efraim e Manassés eram filhos de José. E de Bila, Dan e Naftali. Tá? Aí você pode ver que não tem 12 tribos aí, tem mais. Tem mais. Muito mais. Por que tem 14 pela minha conta, né? Só por que foram, só falam-se 12 tribos? Alguém pode responder aí na turma? Por que vamos ser mais enfáticos. Por que a tribo de Dan e Efraim não foi citada no Apocalipse 7, que fala dos 144 mil? Alunos, agora com vocês. O irmão Jorge já respondeu no grupo. Fala aí, Jorge. Eu já respondi no grupo, né? Depois os irmãos vão participar também. Daquilo que eu analisei é porque Efraim e Dan foram classificadas como tribos idólatras, né? Por isso que não foram classificadas aí entre as 12. Isso mesmo. E para os irmãos entenderem que isso é uma coisa muito forte, eu vou ler aqui em Deuteronômio 29, do 29, versículo 16 até o 20. Porque vós sabeis que, como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações, pelas quais passastes, e viste as abominações e os ídolos, e a madeira, e a pedra, e a prata, e o ouro, o que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir a deuses dessas nações, para que entre vós haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. Então, por isso, que está aí biblicamente provado que a tribo de Dan e Efraim não estão listadas nos 144 mil selados. Porque, como o próprio Deus disse em Deuteronômio, que ele apagaria os nomes de toda a terra, né? Se o bispo quiser falar alguma coisa, pode até... Não, é por aí mesmo. É que a gente vai ter que ter um tempo maior para explicar, porque a tribo... Depois veio a tribo de José, que veio os dois da tribo de José. Isso. E eles foram fundidos em um. É muita coisa que não dá para a gente comentar em 5 minutos, né? Uhum. Falta. Então, só prefiro a gente
Você mesmo aí estuda um pouquinho a respeito dessas tribos, né? Das tribos de Israel. Você pode ver que durante os períodos do Velho Testamento, as tribos foram mudando muito, né? Você pode ver que lá no Apocalipse começa com a tribo de Judá. E não é Judá que está no começo, tem que ser Rúben. É Rúben, Simeão, Levi e Judá. Judá é o quarto. Ele é o quarto. E quando se coloca as tribos, Judá está em primeiro. Mas por que está Judá primeiro se o primogênito era Rúben? Né? Rúben era o primogênito. Depois de Rúben vem Simeão, depois de Simeão vem Levi, depois que vem Judá. E muitos acreditam que quando Jacó passou a túnica para José, ele tirou a primogenitura de Rúben e colocou em José. É por aí também. É uma história interessante. Então, como é algo que a gente tem que minuciosamente, nos seus mínimos detalhes, para a gente entender melhor, porque senão a gente vai fazer uma bela de uma confusão aí, né? E a gente vai aprendendo aí, em nome de Jesus, durante esse curso aí. Tá, isso aí foi só uma pincelada, só para vocês entenderem. Se vocês quiserem, eu coloco no grupo essa árvore aí, que eu acho interessante, que é até para conhecimento de todos aí. Vamos colocar, viu, Nai? Muito bom. Coloca e aí dessa árvore aí vocês dão uma estudadinha, né? Já dá uma estudadinha, dá uma pesquisada. A gente, como eu falei, o grupo foi criado para discussão das lições, tá, irmãos? Foi criado para discussões das lições e nada mais. E, assim, dúvidas, pode perguntar, pode lançar pergunta, que assim, eu trabalho, às vezes não dá para ficar direto no WhatsApp olhando e tal, mas assim que eu visualizar a pergunta, eu já vou responder, entendeu? Já corro atrás da resposta para vocês, entendeu? E acredito que nós vamos ficar agora por aqui, né, Bispo? Porque já está ultrapassando a hora aí. E domingo agora, esse domingo, nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. E eu gostaria que os irmãos que puderem ir presencial, vai ser uma bênção. Domingo estaremos na Santa... domingo, amanhã, né? E amanhã também tem a oração logo de manhã, né? Então, os irmãos que puderem ir também vão lá na oração de manhã. E à noite nós estamos ali na Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus, e vai ser bênção. Amém, Bispo. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o vídeo do Armagedon, sobre as tribos? Pode falar, a gente vai continuar na próxima aula, mas a gente pode falar aí, se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu falei. Mas até na aula que vem vai ser bom, porque a gente tem um tempo maior de espranar essas tribos, né? E também, né, a gente tem que enfatizar por que esses 144 mil foram colocados na grande tribulação. Qual é a missão deles? Qual a principal missão deles, né? Eu também quero falar muito sobre isso. Independentemente de quem são, se são das tribos, se são cristãos da época lá, independentemente disso, é igual das duas testemunhas, a gente tem que enfatizar qual é a missão desses 144 mil. Eles estão lá para quê? Para quê? Qual é a finalidade? Quando que eles vão surgir? Eles vão surgir no começo, no meio, eles vão no fim da receber grande o selo tribulação? de Deus, e esse selo de Deus não vai deixar que, por um período de tempo, ninguém mate eles. Por que isso? Então, são coisas que a gente vai aprender nessa lição. Parece que 144 mil é só falar, não, é judeu, acabou. Não, não é por aí. Tem muita coisa aí que a gente tem que aprender a respeito disso. E tem um sentido profético também, né, Bispo? Sim, e principalmente selados, né? Fala de selados, mas se você analisar pela fé, nós somos selados por Deus. Lógico, o selo de Deus está em nós, que é o Espírito, né? O Espírito Santo. E ali eles vão ser selados
para que durante um período eles nem morram, eles vão testemunhar. Mas eles vão pregar o quê? E para quê? E para quem? Tudo na aula que vem. Na aula que vem a gente continua. Amém? Obrigado, irmãos, Fiquem pela com Deus. presença. Deus abençoe a todos. Amanhã estamos aí no culto de Santa Ceia.